Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Camisa 17, onde eu, Guilherme Dutra, gosto de bostejar um pouquinho sobre o futebol. Bom, a semana que todo mundo gosta é a reta final de Liga dos Campeões da Europa, sobrando aí apenas 8 times que vão disputar as quartas de final dessa Liga dos Campeões. Tem confrontos muito equilibrados e confrontos aí que já dá pra dizer quem é que vai passar, já dá pra decretar quem vai jogar a semifinal. E no vídeo de hoje eu vou dar um pouquinho da minha análise rasa sobre esse jogo das quartas de final. Começando aqui com Arsenal e Real Madrid, eu acredito que é um confronto que, apesar de não dar para subestimar o time de inglês, é um confronto onde o Real Madrid não tem. Não existe um mundo, pelo menos eu não consigo enxergar um mundo no qual o Real Madrid seja eliminado pro Arsenal. Não é nem que o Arsenal seja um time ruim, é vice da Premier League, não tá no momento tão ruim assim na temporada, né? Já esteve pior, mas é inferior, cara. É um time extremamente inferior ao Real Madrid, que, em contrapartida, é extremamente problemático nessa temporada. Mas a gente percebe como há uma diferença clara quando o Real Madrid, que mesmo sendo um time extremamente problemático, que passou sufoco contra a Real Sociedad para passar para a Copa do Rei, perdeu nesse final de semana contra o time de Sevilha, né? Um time desfalcado, um time que estava muito mal na temporada e acabou perdendo. Vinícius Júnior perdendo pênalti, Rodrigo não jogando e tudo mais. Uma defesa extremamente bagunçada, um meio-campo que não se conecta bem com os jogadores de ataque, mas ainda assim é nessa perspectiva que o Real Madrid conseguiu ganhar várias e várias Ligas dos Campeões da Europa. É um time que aparentemente não deslumbrava os olhos, mas que em algum momento chegava e principalmente competia a partir das suas peças individuais, né? O problema é que esse time do Real Madrid nessa atual temporada está totalmente individualizado e focado em tentar ganhar partidas a partir dos seus principais jogadores de ataque, né? Principalmente o Mbappé nessa atual temporada. No próprio jogo contra a Real Sociedad vimos um pouco disso, com o Vinícius achando gols é, contra uma equipe que não se posicionava bem contra o seu adversário, uma equipe que defendia muito mal. E aí tiveram que sobrar para os jogadores, né? Mbappé nem tanto contra a Real Sociedad, mas o Vinícius Júnior, Bellingham, eles tentavam de qualquer forma, todo modo, afunilar o seu adversário para algum momento chegar ao gol. E essa tem sido muito a filosofia do Real Madrid nessa temporada. Em poucos jogos a gente viu, mesmo nas vitórias grandes, a gente viu um time coletivo bom bastante, um time que se defendia bem, tinha boa projeção no meio de campo e se conectava muito bem com o ataque. Em poucos momentos de partidas nessa temporada vimos isso, né? Talvez a melhor partida coletivamente do Real Madrid tenha sido justamente na Liga dos Campeões contra o time do Manchester City naquele 3-0, no qual o Mbappé fez chover. Dito isso, para mim eles são muito favoritos a passar do Arsenal, que de novo não deve ser subestimado, mas é difícil você enxergar um mundo em que o time que acabou de voltar com o Saka, não tá contando muito bem com o Martinelli, o Merino e tudo mais, dificilmente você consegue ver bem esse time bater o Real Madrid com Vinícius Júnior, Mbappé, Rodrigo e Bellingham. É muito difícil enxergar esse mundo. O primeiro jogo é na Inglaterra, do Emirates Stadium, e a chance do Arsenal passar para ter qualquer tipo de sonho em relação com a semifinal é tentando construir um resultado pelo menos sólido, né? Um 2-0, 3-0 em casa, mas ainda assim construir esse resultado, que eu acho inclusive difícil que aconteça, perdão, é difícil você imaginar que o Real Madrid não consiga reverter. Talvez o que possa eliminar o Real Madrid seja ele mesmo, talvez com uma zaga desorganizada, uma zaga que não se compõe bem, né? Provavelmente o Alaba deve jogar na lateral esquerda, de acordo com algumas recentes notícias e tudo mais. O Rudiger não tá bem, o Asensio é um pouco irregular. O Valverde deve jogar improvisar na direita, ou pior ainda, com o Lucas Vazquez pelo lado direito. Então, ainda assim é um time problemático, mas que para mim dificilmente deve cair para o Arsenal. Eu não consigo enxergar bem o Arsenal, o Gabriel Merino eliminando o Real Madrid. Perdão. Partindo agora para o confronto que eu acredito que seja o mais equilibrado nessas quartas de final da Liga dos Campeões, que é entre Bayern de Munique e Inter de Milão. São os dois times que, dentro das suas ligas, são líderes. O Bayern de Munique perdeu peça importante, como foi o Musiala, mas ainda assim tem um bom elenco ali com o Sané, o Harry Kane, o Goretzka, que estão fazendo uma boa temporada, né? Pelo menos nesse primeiro semestre do ano de 2025. O Kane nem se fala, um dos melhores jogadores do mundo, mas que esse ataque que aparenta ser bom, deve encontrar dificuldades em passar por um time extremamente sólido como é o time da Inter de Milão.
Como eu tava falando do Real Madrid, que é um time desorganizado, um time que não tem um comprometimento coletivo muito grande, em contrapartida, a Inter de Milão consegue ser tudo aquilo que o Real Madrid não consegue, né? Um time muito forte coletivamente, um time que consegue jogar bem com a sua defesa, né? Com a linha de 3, depois com a linha de 5. E para ter bons atacantes lá na frente, né? Que no caso é o Lautaro Martinez e o Thuram, são nomes bons e que muito capacitados, inclusive, para sair em jogadas de contra-ataque e tudo mais, né? E o Bayern, como é um time que por característica, sobe muito a linha de marcação para tentar pressionar o adversário lá na frente. A Inter de Milão, ela tem chance de furar esse bloqueio do time do Bayern de Munique, que conta-se com uma defesa boa, sólida até, mas que a Inter de Milão tem um poder de contra-ataque muito grande. E apesar de não ser aquele time que deslumbra como deslumbrou na temporada passada, é um time muito competente, muito organizado e muito sólido. Então, assim, fica até difícil você julgar quem é que deve passar ou não, né? Mas, sinceramente, se você for analisar o contexto geral da temporada, a Inter de Milão é um time que é muito problemático, apesar de ser muito sólido. Não consegue muitas vitórias no Campeonato Italiano contra os grandes times, apesar de ser o grande líder e tudo mais. E o Bayern de Munique, em contrapartida, tem encontrado bons caminhos em enfrentar seus diversos adversários e conseguir superioridade sobre eles. Não à toa está nessas quartas de final, passando aí pelo período de passar pelas 16 avos e tudo mais, 2 jogos a mais, e cheguei para as oitavas de final até que muito bem consolidado. E como eu falei, para mim é o confronto mais equilibrado dessas quartas, mas se eu fosse apostar em alguém, eu apostaria no time da Inter de Milão, que para mim ainda assim representa um poder muito mais forte de decidir o jogo, né? Apesar de ainda também ter problemas. Vale lembrar ainda que a Inter de Milão é o time que menos sofreu gol nessa atual edição de Liga dos Campeões. Sofreu apenas um gol na fase de liga entre os seus 11 jogos jogados até aqui. É um número extravagante. De novo, não é a melhor Inter de Milão, né? Principalmente se compararmos com a temporada passada, retrasada e tudo mais. Mas ainda assim, é um time maravilhoso. É um time que realmente você encontra poucas falhas, poucos erros. E especialmente nessa temporada de Liga dos Campeões. E agora saindo aí de um confronto mais equilibrado para um muito equilibrado. Inclusive, eu tô vendo aqui a odd para pro Borussia Dortmund ganhar o jogo do Barcelona lá no Montjuic é de 7,70. Eu não faria essa loucura, mas sei lá. Mas se você é um desocupado que tem dinheiro no bolso, eu apostaria 50 conto no Dortmund fácil. Se eu não sentisse falta de 50 reais. Mas agora, sendo muito realista, assim como eu falei do Arsenal, é difícil imaginar um cenário em que o Borussia Dortmund consiga ganhar do Barcelona. É um time muito inferior, que recentemente perdeu o seu zagueiro, talvez um dos melhores jogadores da equipe, e que já estava difícil antes de imaginar um cenário no qual o Borussia Dortmund pudesse ganhar do Barcelona ou pudesse passar do Barcelona para a semifinal. E agora, com a perca de talvez o seu melhor jogador, esses cenários imaginado ficar cada vez mais distante, né? E esse time do Borussia, que está muito mal lá na Bundesliga, que caiu cedo na Copa da Alemanha, vai enfrentar um dos melhores Barcelonas de... Talvez seja exagero falar isso, mas com certeza um dos melhores Barcelonas de todos os tempos. Recordes e recordes batidos, um time que está jogando muito bem, um time que encontrou peças decisivas com o Lamine, Pedri, o Rafinha e até mesmo o Lewandowski, que está um pouco abaixo, na minha opinião, mas que ainda assim tem feito gols e tem sido muito decisivo e importante para a equipe do Barcelona. É um time extremamente problemático contra um time que está vivendo talvez o melhor momento nos últimos 10 anos, né? Especialmente por um período de turbulência total do clube barcelonista. É extremamente difícil mesmo, muito difícil imaginar um cenário no qual o Barcelona não passa o trator para cima do Borussia Dortmund. Mesmo com o empate contra o Betis, mesmo com esse empate contra o Betis no último final de semana, né, que deixou muito o ar de tipo, nossa, poderia ter feito mais e tudo mais. Mesmo assim, é difícil justificar, né? O sorteio foi primoroso para o time do Barcelona. Não tenho do que reclamar com um adversário tão inferior como é o Borussia Dortmund. Então é isso, tem nem muito o que comentar. A expectativa é que o Barcelona realmente passe o trator para cima do Borussia Dortmund junto com seus melhores jogadores, né? Os melhores jogadores do mundo da atualidade que para mim estão ali no Barcelona, né? O melhor meio-campista, o melhor ponta e o melhor jogador dessa atual temporada, que é o Rafinha. Se eu tava falando de um confronto desequilibrado, vale ressaltar que Aston Villa e PSG é muito mais desequilibrado ainda, né? O PSG que acabou de ser campeão da Ligue 1 com 8 rodadas de antecedência, salvo engano, mas se não me engano foram 8 rodadas de antecedência. O time do Luiz Henrique se encaixou e tá jogando muito futebol.
muito futebol mesmo, a sua crescente nessa temporada, né, no final do ano passado até aqui, e mantendo bem essa frequência é absurda. O Dembélé é um reflexo, inclusive, desse PSG primoroso, né, o Dembélé é artilheiro do ano, gente. Não é qualquer coisa para um jogador que nunca nem sequer conseguiu uma sequência decente devido a lesões e tudo mais, ele ser o artilheiro do ano, jogando todos os jogos e demonstrando um físico muito bom, é experiente por seu estilo de jogo, né? Um jogador de ponta, rápido, que gosta de drible e tudo mais, mudar de direção, isso desgasta muito o seu corpo. E o Dembélé sempre passou a ser esse jogador mais problemático nesse sentido físico. E hoje, nessa atual temporada, ele está fantástico. É um dos melhores jogadores do mundo, com toda certeza, merece estar no top 10 da Bola de Ouro. E dependendo do que ele aprontar contra o Aston Villa, é capaz dele pintar aí no top 5 e se avançar mais ainda, pintar no top 1. O time do Paris Saint-Germain é o time que, passando para a semifinal, claro, talvez seja o time que mais tem chance de eliminar o Real Madrid, né? Porque supondo um cenário no qual passe o Real Madrid e passe o Aston Villa, é praticamente um pé na final pro time do Real Madrid, né? O time do Carlo Ancelotti. Mas dificilmente eu acredito que isso deva acontecer. O Aston Villa é muito inferior ao time do PSG, é muito guerreiro, muito valente, joga muito bem futebol, mas que teve muito azar mesmo. Nesse sorteio da Liga dos Campeões. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, por favor, curta, comenta, compartilhe e faça o que mais você quiser como conteúdo. É isso, muito obrigado você que assistiu até aqui, valeu!